Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na direção das conquistas espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Américo Nunes. Olá, querido irmão, querida irmã, ouvinte dessa rádio de tanta luz que é a Rádio Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Luz na Penumbra. E Guilhermina. Graças a Deus, ó, nós aqui juntos de novo. É isso aí, então, vamos lá. Você vai começar, então, o nosso trabalho. Vamos fazer o estudo do tópico número 17 do livro... 107 do Livro dos Espíritos. Lembrando que estamos utilizando a tradução de Evandro Noleto Bezerra. Muito bem, querido João, querida Guilhermina. Queria só lembrar os irmãos em casa que na semana passada tivemos os nossos queridos Dário e Leir, né? Junto com João Batista, fechando ali a terceira ordem dos espíritos, que é a ordem dos espíritos impuros. Então, todas as vezes que a gente fala em classificação de espíritos, a gente tem que lembrar que os espíritos dividiram em 3 grandes ordens. A primeira ordem dos espíritos impuros, que são os espíritos... A terceira ordem. Terceira ordem. Nossa, João, que bom que você está aí. Terceira ordem dos espíritos impuros, que é a que a gente estudou até semana passada. Os espíritos entrando ali, né? Dando os seus primeiros passinhos ali nessa caminhada evolutiva. E a segunda ordem, que é a que nós vamos iniciar hoje, que já são os espíritos considerados bons. E a primeira... Lembrando lá da primeira classe, da primeira categoria, é a primeira dos espíritos puros. Esses espíritos que já estão lá à frente de nós, né? Então, os espíritos fizeram essa grande divisão e dentro dessa grande divisão, eles colocaram algumas classes para os espíritos impuros, que foi essa da terceira ordem, nós estudamos até a semana passada. Entramos hoje numa ordem que nós almejamos, que é a segunda ordem dos espíritos bons. E lá no item 107, como o João falou, né, estão as características gerais dessa segunda ordem. E dizem os espíritos para nós assim: nessa segunda ordem, predomina ou há a predominância do espírito sobre a matéria. Há o desejo do bem. As suas qualidades desses espíritos que estão na segunda ordem, as suas qualidades e poderes para fazer o bem, estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros têm a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, segundo sua categoria, os traços da existência corpórea, quer na linguagem, quer nos hábitos, entre os quais se encontram mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Então, essa segunda ordem já são os espíritos em que há a predominância do espírito sobre a matéria. Como a gente pode compreender essa predominância do espírito sobre a matéria? Falamos sobre isso algumas semanas atrás, para os irmãos verem como é importante a gente assistir o Luz na Penumbra com frequência, que a gente
Uma semana a gente vai encadeando o raciocínio da outra. Sequência, né? É uma sequência. Então, assim, vimos algumas semanas atrás, né? A gente chegou a citar aqui a questão do apóstolo Paulo de Tarso, nosso irmão aí, né? Que nos ensinou tantas coisas maravilhosas, onde ele falava pra gente assim, que o bem que eu faço, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. O que é isso, querido irmão, querida irmã ouvinte? É a predominância da matéria sobre o espírito. Somos nós, na nossa racionalidade, querendo fazer o que é o correto, o que é o bem, mas as nossas vivências de encarnações anteriores, os nossos hábitos, aquilo tudo, vícios, né? Antigos vícios, isso tudo fica tão enraizado que a gente não consegue fazer o bem que eu quero. Quando eu chego nesse ponto aqui de ter o predomínio do espírito sobre a matéria, o espírito fala mais alto do que a matéria, eu já não tenho mais aquele apego à sensualidade, aos vícios da matéria, porque os vícios, a maioria deles, estão ligados intimamente à matéria. Vício, sensualidade, tudo isso acaba sendo sublimado. Então, esses espíritos, eles já estão no nível superior, já estão numa situação bem acima dos espíritos de terceira ordem, que ainda são muito materializados. Começa aqui na segunda ordem essa predominância do espírito sobre a matéria. Tem um detalhe importante, na sequência que você está falando, o desejo do bem. E os mais adiantados, uns têm a ciência, a sabedoria, a bondade, os mais adiantados aliam o saber às qualidades morais. Eles não estão ainda totalmente desmaterializados, então ainda tem traços da existência corpórea. Mas, de qualquer maneira, fazem esforços de manter o bem acima de qualquer coisa. Essa é a característica. Compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons, porque já caminharam, já conquistaram essa compreensão de Deus e do infinito e com isso já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e, olha que importante, pelo mal que impedem, porque não basta só fazer o bem, basta tentar impedir que o mal continue a florescer. O amor que os une é para eles fonte de inefável ventura, não se alterando nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por nenhuma das paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Mas todos ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição absoluta, que a perfeição absoluta completa só Deus mesmo. Mas é importante que esses espíritos, o fato de já compreenderem Deus e o infinito, já conseguem chegar a uma felicidade. E aí, o que é fundamental, são pelo bem que fazem. E não se alteram, não conseguem, não se sentem vulneráveis pela inveja, pelo remorso, nem por nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Ou seja, conseguiram conquistar um patamar acima das suas inferioridades, apesar de ainda ter inferioridade, claro. Foi o esforço de cada um. Exatamente. Com seu livre-arbítrio. Exatamente. E autocrítica. Exatamente. Que é fundamental. É interessante, todos ainda têm que passar por provas. Sim. Ou seja, a vida é uma escola incessante. E a gente tem que estar sempre atento. Quanto mais atento, menos perigo de resvalar, de escorregar nas nossas imperfeições. Não é o mundo, são as nossas imperfeições. Não é à toa que Jesus disse, né? Vigiai e orai. Exato. E olha que coisa legal aqui, Guilhermina, João, querido ouvinte, querida ouvinte, olha que coisa bacana. Para eles, para esses espíritos já da segunda ordem, não há sofrimento. Por quê? Não há dor. Porque não se alteram, como os espíritos dizem, nem pela inveja. A inveja nos corrói. Quem sente inveja de alguém fica o tempo todo mal, porque sempre tem alguém com algo a mais do que você. Com uma característica, seja material ou moral, você às vezes tem inveja porque o fulano consegue ser mais carismático que você, ou você tem inveja porque o fulano tem um emprego melhor do que você, um carro melhor. Então, sejam características morais, materiais, seja o que for, sempre vai ter alguém melhor do que eu. E quem tem inveja está sempre corroído por esse verme que vai devorando a gente. Quem já passa para esse grau de para esse estágio de espíritos de segunda ordem, não tem inveja.
Não tem remorso, olha o remorso. Que coisa terrível. Ontem eu conversava com minha esposa e sobre uma questão que eu falei para ela, que eu prometi a ela que eu traria mais para as minhas palestras, para as minhas falas aqui na Rádio Rio de Janeiro, nos centros que eu trabalho, na TV Nova Luz. Falei para ela que eu iria falar mais sobre isso, que é a questão da morte. Às vezes, a gente sente uma dor enorme quando algum encarnado, algum ente querido nosso desencarna. E essa dor, eu parei para perceber e fiz um estudo assim dentro da minha própria mente, que muitas das vezes essa dor, ela se motiva mais pelo remorso do que por qualquer outra coisa. Pelo que você deixou de fazer. Deixou de fazer ou pelo que você fez errado. E aí a pessoa desencarna e você fala assim, mas puxa... Não tive tempo. Não tive tempo de fazer isso. Puxa, mas por que eu não fazia isso? Eu não cuidava. Ou então, puxa, mas eu maltratava. Eu fazia isso de errado, eu humilhava. Então, assim, às vezes o remorso é o que mais nos faz sofrer quando a gente se despede de um ente querido. Ao passo que, assim, América, eu confesso para vocês que eu tenho tanta dificuldade ainda de evoluir, sabe? Mas eu tenho tentado todo dia. E à medida que a gente tenta, tudo vai mudando na nossa vida. E a minha relação com a morte, com o desencarne, tem mudado completamente. Antes, quando qualquer ente querido desencarnava, para mim era um terror. Eu passava semanas em depressão, em uma dificuldade de sair até da cama. E agora eu começo a levar isso de uma forma muito mais natural. Primeiro pela fé, a certeza que a gente tem de que logo ali a gente vai se reencontrar. Exato. E segundo, pela certeza que eu tenho hoje de que eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer por aquele meu ente querido. Então, quando há essa separação, e eu passei por uma recentemente, fica um pouquinho de dor. Sim. Mas aquela dor não é tão forte. A gente supera logo. Por quê? Porque a gente não tem esse remorso. Então, os espíritos da segunda ordem não têm inveja. Portanto, não sofrem pelo que os outros têm. Não tem remorso, portanto, não tem aquele corrosivo que é de você saber que você fez, aquela culpa, tudo aquilo ali. Não tem mais as paixões que constituem o tormento, ou seja, as paixões que levam o vício, a sensualidade, a tudo aquilo que a gente estudou lá nos espíritos de terceira ordem. Quando isso tudo acabam vários motivos de tormento. Então, esses espíritos de segunda ordem não sofrem mais por esses tormentos. E por que isso é bacana da gente ver? Porque a gente precisa buscar isso. À medida que eu busco evoluir, eu não estou buscando só ser mais bonitinho, ficar mais bem na foto. Não. À medida que eu busco evoluir, eu vou me afastando das dores. Existe uma coisa que eu ouvi da dona Zilda Alvarenga, uma grande expositora que recentemente desencarnou. A única coisa a qual nós estamos definitivamente destinados é a felicidade. Não importa quanto nós lutemos contra, nós vamos ser felizes. Quem conheceu a vida da dona Zilda Alvarenga, do seu Joel Alvarenga, que foi presidente aqui da rádio durante um período, sabe a luta que eles travaram a vida inteira. Digamos assim, dispensa comentários, né? Exato. A felicidade é isso, né? É esse estado de esse espírito estado de você saber que está fazendo o correto. Não, que você já está livre dos erros do passado, que já conseguiu construir alguma coisa, e as provas que está citado aqui para atingir a perfeição absoluta são um fenômeno exatamente de construção. Necessário. Exatamente. Você já tem uns alicerces. Você está começando a construir as paredes da tua casa mental e fazer as conquistas reais de chegar à perfeição. O negócio é esse. Vamos à nossa vinheta e depois o Américo da sequência. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Américo. Mais à frente, os espíritos falam pra gente, né? Lembrando que a gente está estudando aqui a segunda ordem, né? A ordem desses espíritos que já cresceram um pouquinho, já se adiantaram um pouquinho, são considerados espíritos bons. A ordem em que há o predomínio do espírito sobre a matéria. E aí, seguindo, eles dizem assim pra gente: como espíritos,
sugerem bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida os que se tornam dignos desta proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem em sofrê-la. Quando encarnados, são bons e benevolentes com os seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Tudo isso aqui, querido irmão, querida irmã ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, são justamente as questões que levam o ser humano à dor e ao sofrimento. Exato. Não há quem tenha ódio, rancor, inveja, ciúme, que não sofra. Sim. Falamos antes do bloco, né, um pouquinho mais sobre a questão do remorso, né? Falamos um pouquinho mais sobre a questão da inveja. Eu queria tocar agora no ódio e no rancor, né? Como ser feliz tendo ódio e rancor? Eu vou confessar para vocês aqui que eu já passei pela seguinte burrice. Ah, Américo, você vai falar burrice na Rádio Rio de Janeiro? Vou falar porque, como eu estou nessa situação também, de vez em quando eu faço essa burrice, eu me sinto bem de falar que estamos todos nesse mesmo barco da burrice. Sabe qual é uma das maiores burrices do ser humano? É quando a gente fala para a pessoa assim, fulano, você precisa perdoar aquela pessoa lá. E a pessoa responde para a gente assim, mas fulano não merece o meu perdão. Ah, querido irmão, querida irmã ouvinte, alguém já ouviu isso? Alguém já falou isso? Eu já falei. Por isso eu digo que é burrice, que eu estou nesse barco. É a maior burrice, sabe por quê? Porque às vezes o fulano fez alguma coisa errada com a gente, seguiu a vida dele, está longe e nem lembra mais do que ele fez. Aquilo ali que ele fez de errado, às vezes já fez um monte de caridade, já até pagou aquilo, com muita caridade que fez a outras pessoas. E ele já não sofre mais por aquilo que ele fez pra gente. Às vezes ele nem sabe mais que eu existo. Às vezes aquela pessoa nem sabe mais que eu sinto rancor. Então quando eu falo assim, fulano não merece o meu perdão, eu estou cometendo um ato de extrema ignorância, de extrema burrice. Por quê? Porque não importa se o outro merece ou não o meu perdão. Enquanto eu tiver o rancor e o ódio dentro do coração, não consigo ser feliz. E aí eu não devo perguntar, essa pergunta é equivocada, se o fulano merece ou não o meu perdão. Esse pensamento é equivocado, eu devo perguntar, será que eu mereço perdoar para que eu possa sair dessa angústia, que é o ódio, o rancor, que paralisa a gente, que faz a gente ficar confinado àquele círculo, impede a gente de seguir adiante? Então, que a gente consiga fazer a pergunta inteligente. O que é o inteligente? Não é se fulano merece ou não o meu perdão, mas sim se eu mereço. Porque a partir do momento que eu tenho ainda ódio e rancor, eu não consigo entrar na segunda classe. Para que entre na segunda classe, olha que eles foram taxativos. Eles não falaram assim, já não tem mais tanto ódio, não. Olha o que os espíritos falaram. Quem está na segunda classe não experimenta ódio, rancor, inveja ou ciúme. Ou seja, isso não passa mais pelos espíritos de segunda classe. E é isso que dá para eles a verdadeira felicidade. Vamos buscar? Eu queria fazer um comentáriozinho aqui, ainda dentro disso que você acabou de falar, que eu achei bem interessante nesse parágrafo aqui. Esses espíritos, quando encarnados, são bons e benevolentes com seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, pelo egoísmo e pela ambição. Aí tem que parar para pensar, tem ter orgulho de quê? Quem de nós tem motivo ou justificativa para ter orgulho? Você tem orgulho de quê? Do que você tem, do que você possui material, do que você possui enquanto imagem pública, do que você é quem na fila do pão para ter orgulho? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda, como você falou, egoísmo. Você é egoísta? Para que a gente é egoísta, gente? Isso é meu, nada é nosso. Tudo que a gente... Nem o corpo é nosso. Tudo que a gente usufrui, e é uma questão de usufruir, nós usufruímos para que nós possamos fazer o nosso melhor para o outro. Então, o que a gente tem? Que egoísmo. Você não tem nada. Guilhermina, não precisa muito. E aí, deixa eu só terminar. Aí, em consequência, vem a ambição. Eu vou querer ser isso, eu vou querer ter aquilo, eu vou querer alcançar aquilo. Quem te garante?
Quem te garante? Amanhã você desencarna. Amanhã você desencarna. Nós tivemos recentemente, infelizmente, mas foi uma prova, a questão da Covid. E isso eu tenho feito bastante exemplos para muita gente. Pessoas íntegras fisicamente, saúde tranquila, vida tranquila, trabalho funcionando, subitamente, pum, foram. Não aquelas pessoas que já vêm com uma doença crônica, que já tem, que a morte é uma coisa perceptível. Não, muitas pessoas foram pela Covid assim, no susto. E amigos meus, atletas que estavam correndo, não sabiam que estavam com Covid, correndo, começaram a correr, começaram a sentir falta de ar, foram para o hospital, pouco tempo depois desencarnaram. Agora, voltando aqui a essa questão dos espíritos bons, quando encarnados, pensa naquela pessoa da sua família, aquele tio, aquele avô, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão mais velho, que marca a vida de toda a família. Esse é o espírito bom. Mas é pelo exemplo. Ele marca pelo exemplo. Eu me lembro de uma família que eu conheci assim. Ah, pois é, nossos pais morreram. Mas fulano, ele não casou enquanto não casou a última das irmãs. E o irmão mais velho assumiu o papel de pai. Depois casou, teve uma família enorme, uma porção de filhos, e os filhos diziam assim, pois é, olha, meu pai às vezes fala, ele não precisa falar nada, é só olhar. Eu já sei que ele não está aprovando meu comportamento. Dá uma vergonha, mas ele olha duro? Não. É só um olhar. Eu não sei o que ele quer dizer, mas eu sei que eu sei o que ele quer dizer. Eu sei que ele não está aprovando meu comportamento. Espíritos dessa ordem não passam imperceptíveis na matéria, né? Não. E não é porque eles se mostram. Isso, querido irmão, querida irmã, como a Guilhermina falou, é importante que a gente distingua. Não é a imagem que a gente quer passar para os outros, não. A imagem pública, não. Os espíritos superiores, espíritos dessa ordem aqui, ó, não são espíritos que se mostram, são espíritos que são descobertos. Exato. Mas, Guilhermina, encerra aqui, por favor. E aí a gente termina. A essa ordem pertencem os espíritos designados, nas crenças vulgares, pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em época de superstição e de ignorância, foram considerados como divindades benfazejas. Ou seja, a própria existência dessas pessoas, desses espíritos, já marcou época, marcou culturas, marcou civilizações, porque vieram exatamente para dar exemplos de comportamento, de bondade, de compreensão, e entraram para a história. E esses pais, essas mães, esses tios, esses irmãos, são os que eu chamo de heróis anônimos do dia a dia. Sim, sim. E aí os espíritos acabam esse itemzinho dizendo assim, pode se dividir em 4 grupos principais. Cenas dos próximos capítulos. Não percam o próximo Luz na Penumbra. Exatamente. Então, vamos refletir, que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer nas nossas experiências do próprio tempo uma bagagem, um recurso que nos é dado a todos para caminhar a cada dia com mais constância e firmeza na direção da perfeição espiritual, aonde nós vamos conquistar a verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro
está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E este capítulo, como tenho falado nos últimos programas, ele trata de um assunto espinhoso, digamos assim. Mas, mesmo assim, Allan Kardec não deixou de abordar esse tema espinhoso, no meu ponto de vista, para que nós refletíssemos a respeito do assunto e pensássemos melhor a respeito de alguns preconceitos que nós temos. E o que vem desvendar o motivo desses preconceitos é a doutrina espírita, quando nos propõe a tese da reencarnação, das penas e gozos, da justiça divina. Porque se nós não pensássemos desta forma, na questão reencarnatória, na justiça divina, nos pesos do penas e gozos, nós acharíamos o mundo muito injusto. E seria até um contrassenso, já que nós acreditamos num Deus justo e bom. Como é que de alguém justo e bom pode sair algo injusto? Mas a gente sempre pensa que somos todos injustiçados, né? E não é bem assim. Então, se formos olhar pelo lado da reencarnação, das penas e gozos, e da justiça divina, nós não vai ter sentido para nós acharmos que somos inocentes aqui quando não estamos numa situação boa. E ficarmos com inveja, com preconceito contra aqueles que estão numa situação boa eventualmente. Porque essa situação boa, mas ela é temporária. Só estamos nelas por nossa livre e espontânea escolha. Então temos que ver a maneira de lidar com as duas situações. A situação que estamos numa boa ou a situação que estejamos numa ruim. Nós temos que saber lidar na ruim para suportar os problemas sem recalcitrar, né? E nada disso, e lutar para sair daquilo de uma forma legal, moral, elegante. E se estivermos numa situação muito boa, lutamos para não deixarmos cair na soberba, na prepotência, na avareza. Então, nenhuma das situações nos dá conforto total. A riqueza pode dar um conforto aparente nas coisas materiais, mas ninguém sabe o que ela está fazendo com aquele que a possui. Como disse o Cristo, é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por causa disso, por causa das tentações das riquezas. Agora, se nós não estivermos preocupados com o reino dos céus, aí tudo bem. Vamos lutar, brigar e querer porque querer e deter a riqueza. Mas se estamos preocupados com a vida futura, com o reino dos céus, temos que ter cuidado quando tivermos posse da riqueza. É o que Jesus diz. Não se pode servir ao mesmo tempo Deus e Mamon. Nós podemos viver dependendo de ambas as coisas, de Deus e das riquezas. Podemos. Mas na hora que tiver que decidir entre um e o outro, temos que abrir mão da riqueza e ficar com Deus. Essa é a ideia do Cristo. Então, vamos ver aqui que Allan Kardec, o texto é dele, Allan Kardec, nos traz sobre a desigualdade das riquezas. Por que a desigualdade de riqueza entre nós, homens encarnados? Diz-nos ele aqui: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. É o que eu estou dizendo. Se considerar só a vida atual, você não vai resolver problema de riqueza nenhum.
A primeira questão que se apresenta é esta: por que nem todos os homens são igualmente ricos? É a pergunta que nós fazemos. Por que um tem mais que o outro? Não o são por uma razão muito simples, porque não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, nesta vida atual, já há uma diferença entre os homens. Porque se todos tiverem riqueza, só vão saber lidar com ela aqueles que forem inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir tal riqueza. Vou conquistar a riqueza. Tem que ser inteligente, ativo e laborioso. Agora, para conservar a riqueza, não gastar desregradamente, tem que ser sóbrio e previdente. Será que todos os homens são assim? Eu acho que não. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade daria a cada um uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo-se efetuada essa divisão, o equilíbrio estaria desfeito em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitindo que ela desse a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus as concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Que ele está nos dizendo aqui: se fôssemos fazer uma divisão igualitária para todos os habitantes deste planeta, das riquezas exigentes, não ia ser muito para cada um, ia ser pouquinho para cada um. Até aí, tudo bem, cada um com o seu pouquinho. E se esse pouquinho fosse o suficiente para a pessoa se manter, o necessário, mínimo necessário para se manter, muitos vão dizer: não, já está bom. Não está bom, porque já não haveria em nós aquele ímpeto, aquela vontade, aquele aguilhão, como ele fala aqui, nos impelindo para descobrir coisas novas e criar empreendimentos novos. Eu estou satisfeito, tenho o necessário, tudo bem. Nós estaríamos hoje ainda lá nas cavernas. Se dividisse as riquezas naquela época, continuaríamos lá. Teríamos o necessário para comer, nos abrigar. Tudo bem. Ficaríamos como os índios, até hoje. Não vou nem dizer como os animais, que eles não raciocinam, mas ficar como os índios. Aquelas tribos lá na África, eles são todos iguais. Então a riqueza lá, se há que há alguma, está dividida entre eles. É comunitário, como se diz. E aí? E quem vai criar o progresso? Ele diz aqui: se Deus concentra a riqueza em certos pontos para algumas pessoas, é para que daí ela se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Ou seja, há aqueles que, como Kardec diz aqui, são inteligentes, ativos, laboriosos, sóbrios e previdentes. Deus entrega a eles a riqueza. Mas é subjúdice. Entregar a eles não quer dizer que eles vão agir bem com a riqueza. Podem cair na tentação, serem avarentos, egoístas, soberbos, prepotentes, e não vão executar a tarefa que Deus espera que eles executem por ter dado a eles a administração de uma riqueza numa vida. Eles, para receber nesta tal vida essa confiança divina para administrar certa riqueza, é porque demonstraram em vidas anteriores alguma aptidão para isso. Não que fossem santos, mas demonstraram em vidas anteriores a aptidão de administrar as riquezas.
e de uma forma, às vezes, até moralmente recomendável. Aí Deus fala, não, tudo bem, então vamos dar uma riqueza para você, boa, para você administrar bem e fazer bom uso e ajudar aqueles que têm menos, que você vai ter a riqueza para gerar empreendimentos, criar empregos, ajudar aqueles que não podem, as instituições beneficentes, você vai aí ser um bom rico. Aí chega aqui, o camarada se perde nas tentações. Então, a riqueza, por enquanto, não é culpada de nada. São pessoas que, mesmo sendo tudo isso que ele falou aqui, inteligentes, ativos, laboriosos, sóbrios e previdentes, podem ser avarentos, podem ser preconceituosos. Então, é um teste que Deus faz, mandando para uns. Se o indivíduo se desincumbir bem daquela responsabilidade, ele vai ganhar mais para continuar em outras vidas o mesmo processo, como Jesus diz na parábola dos talentos. Se foste fiel no pouco, vou lhe confiar mais, porque vai ser fiel no muito. O que tinha 5, dobrou para 10 os talentos, então o Senhor vai dar para ele mais 10 para ele administrar. Se for bem, vai dar 20 e assim sucessivamente. É assim que funciona. Se você der para todo mundo, como se diz na gíria, desculpem a expressão, mas uma merrequinha para cada um, ninguém vai poder fazer nada mesmo que queira, não tem capital para isso. Se todo mundo tem o suficiente para comer, se vestir, se abrigar do frio, do calor, como é que vai fazer para gerar riqueza? Porque o que gera riqueza é riqueza. Né? Tudo que está em volta de nós foi construído, onde nós moramos, o que nós comemos, os remédios que nós tomamos, a roupa que vestimos, com riquezas. Alguém tirou dinheiro do bolso e investiu um capital para construir aquilo e proporcionar a todos. É assim que funciona. Agora, achar que a pessoa tem muito e ela é um indivíduo execrável por causa disso, eu acho que não é uma ideia boa. Ele está sob teste, está passando por uma prova. Assim como aquele que não tem também está passando pela sua prova por não ter a riqueza. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Você pode perguntar, por que Deus deu então para uma pessoa que não tem capacidade? Deus disse, ele em vidas anteriores demonstrou alguma capacidade, senão Deus não daria a ele. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis Deus que ele chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal, e que a prática do bem resultasse de seus esforços, da sua vontade. O homem não deve ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não passaria de um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas como é, ao mesmo tempo, poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela permaneça longo tempo improdutiva, razão pela qual ele incessantemente a desloca. Então, Deus dá riqueza a alguém, não quer dizer que ele seja santo e vai fazer benemerências com aquilo. Não vai fazer. Mas está em teste. Então, se ele conduzir corretamente, vai receber mais no futuro para continuar o trabalho. Agora, se ele for imprudente e não agir corretamente, Deus desloca a riqueza para outro, de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra, mandar para outro tocar o barco para frente. E assim o mundo vai progredindo. Porque mesmo com seus defeitos e tudo mais, ele gera progresso. Ele está em teste para mostrar que ele não é irresponsável, que ele não é um instrumento passivo como os animais. Ele tem seu livre-arbítrio para escolher o bem e o mal. Você decidir o bem do mal, se tem uma riqueza, você vai poder saber se vai usar bem ou usar mal. É você que sabe. Deus não vai impor a ninguém agir bem ou agir mal. É cada um que sabe. E para você saber, Deus deu você a riqueza. Para ver se você sabe usá-la. E com isso gerar progresso para todos. Mesmo você usando o mal, ainda assim vai gerar algum progresso. E se tiver a balança pendendo para o lado do prejuízo para todos, Deus vai tirar de você e passar para outro. Passa para outro. Nós vimos pessoas riquíssimas aí de repente perderem tudo. Passa para os filhos, e os filhos já não usam tão bem, acaba perdendo aquela família, desaparece do rol dos ricos, entram outras. E assim vai. É assim, por isso que nós saímos das cavernas e estamos aqui hoje com o nosso conforto.
graças a esse trabalho. Diz aqui Kardec, cada um tem que possuí-la, ou seja, a riqueza, para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que o uso sabe fazer dela. Como, porém, é materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e além disso, que se todos possuíssem, ninguém trabalharia, comprometendo assim o melhoramento do globo, cada um a possui por sua vez. É isso aí. Mas quem produz as coisas não é o rico. É claro que o rico é o investidor, ele bota o dinheiro dele para... Agora, precisa do trabalho. Trabalho mais esforço, trabalho mais braçal. Tem que ter alguém para fazer, alguém que não é rico e é pago para isso. Agora, se todos fossem ricos, ninguém ia trabalhar. Para que ia trabalhar se tem riqueza? Não precisa de nada, já estou rico aqui. Cada um tem uma mina de ouro. Qual o motivo que você vai querer trabalhar para receber mais? Não vai. Aí o mundo vai acabar decaindo economicamente. Então, há os dois casos, porque cada um tem que passar por essas provas. Quem não a tem hoje, quem não tem riqueza hoje, já a teve ou terá em outra existência. Então, fiquem esperançosos que quem não tem riqueza hoje vai ter riqueza na próxima. Isso aí está aqui escrito, não sei o que estou dizendo, não estou prometendo nada. Aqui quem está dizendo isso é Allan Kardec. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, cada um deve trabalhar por sua vez. Para uns a pobreza é a prova da paciência e da resignação. Para outros a riqueza é a prova da caridade e da abnegação. Cada um na sua prova, cada um no seu quadrado. Nós já lemos o texto aqui anterior a este, Kardec falando que aquele que começa na vida pobre, experimentou a pobreza e de repente, por um motivo ou por outro, enriquece, acaba esquecendo quem o ajudou, quem contribuiu para aquilo, aqueles amigos de antes, parentes de antes, acaba esquecendo. Então não é porque era pobre que também era santo, bonzinho. Ele não resistiu à tentação da riqueza que de repente adquiriu. Então todos nós estamos sujeitos aos dois casos. Por isso é que temos que trabalhar sempre servindo a Deus, não a Mamon. Quem fica, mesmo pobre ou rico, só pensando em servir a Mamon, servir as riquezas, esquece de servir a Deus. E servir a Deus é nos ajudarmos mutuamente. É de lamentar-se, e com razão, o péssimo hábito que algumas pessoas fazem de suas riquezas. As ignóbeis paixões que a cobiça provoca, perguntando-se se Deus será justo, dando riqueza a tais criaturas. Então, veja bem, algumas pessoas deixam-se levar por essa cobiça que a riqueza provoca. Aí alguém pergunta, mas será que Deus está sendo justo, dando riqueza a tais criaturas? Ele diz, é certo que se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens na Terra. É aquele caso. Se nós entendemos que é o processo reencarnatório, já começamos a pensar diferente. Claro, se houvesse só esta vida, e uns são ricos, outros pobres, sem um motivo, você dizer, pô, Deus está privilegiando A ou B, e deixando C e D de fora do processo. Não é assim, nós sabemos que há o para trás, as outras encarnações, que justificam a situação de hoje. E aí dá para raciocinar como ele está raciocinando aqui. Se, entretanto, em vez de levarmos em conta apenas a vida atual, consideramos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem, assim, motivo algum para acusar a providência, nem para invejar os ricos. Allan Kardec falando. Como estes não têm razão para se vangloriar do que possuem, os ricos também não têm razão para esnobar e se vangloriar daquilo que têm. Tem que ficar espertos, porque a qualquer momento pode ser tirado. Então, nos dois casos, as pessoas têm que ficar espertas. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem mudar momentaneamente o exterior, mas não conseguem mudar o coração. É por isso que têm duração temporária e são quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. Vejam bem, há um pensamento de pessoas, políticos ou sociais, que acham que tem que se criar leis impondo isso ou aquilo. Taxar riqueza,
tirar do rico para isso ou para aquilo. Agora querem até proibir herança, não pode passar herança. Como se isso fosse resolver, gente. Não existe isso aqui. Se as pessoas abusam da riqueza, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. A lei humana não vai mexer em nada disso. As leis podem mudar momentaneamente o exterior. No princípio, elas mudam a coisa. Agora a minha herança não vai poder ir para os meus filhos. Não vai poder ir para os meus filhos. O pobre que não tem herança, tudo bem. O classe média é que está prejudicado, ele não pode fazer nada. O pouco que se vê um apartamentinho para deixar de herança vai acabar perdendo. Agora o rico, ele não vai ter problema nenhum. Ele leva tudo, bota tudo no nome de uma empresa que ele cria no exterior e a herança dele fica sendo regida pela lei daquele lugar lá. Pronto. Então no começo pode dar um prejuízo, mas depois os ricos vão se acertar. Por isso, não há lei nenhuma que você consiga mexer. Porque as leis podem mudar momentaneamente o exterior, mas não consegue mudar o coração. Se o cara vai deixar uma herança para a família dele, quer tirar um pedaço e deixar para uma instituição de caridade, é o coração dele. Não adianta o governo impor. Agora todo mundo que deixar herança tem que deixar 10% para a instituição de caridade. No começo ainda vão fazer, depois vão criar a instituição de caridade fajuta. Vão inventar jeito de escapar, porque não mexeu no coração. As leis humanas não podem mexer no coração de ninguém. Não existe lei que me obriga a gostar de A ou gostar de B, odiar A ou odiar C. Não existe. Nenhuma lei pode fazer isso. As pessoas precisam entender isso. Nós temos que lidar com pessoas. Só o convencimento, só o livre-arbítrio dela é que vai fazer ela mudar. É isso que Jesus veio fazer aqui. Quando foi questionado pelos judeus lá, assunto dos impostos, ele falou: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, ou seja, o de César. Não adianta vocês quererem, não vai resolver. Como é que você vai fazer com os romanos não cobrar mais imposto? Mesmo que por Jesus, tivesse poder, agora não vai ter mais. Daqui a uns 10 anos, 15 anos, os romanos vão inventar outro jeito de cobrar o imposto de novo. Isso é uma coisa humana. Então Jesus trouxe o caminho, olha, temos que nos amar uns aos outros, fazer o bem, perdoar, essas coisas. Se todos fizerem isso, não vai precisar nem de lei. As pessoas vão fazer o bem, os ricos vão ajudar os pobres naturalmente. Não é uma questão econômica somente, é uma questão de coração. É isso que as pessoas precisam entender. Diz aqui, a fonte do... É por isso que tem duração temporária, essas leis, e quase sempre são seguidas por uma reação mais desenfreada. Mas daqui a pouco as pessoas criaram aí uma época, alguns devem estar lembrados, o tabelamento de preço, congelou o preço de tudo, agora o preço não aumenta. O que aconteceu? Uma semana depois não tinha mais mercadoria nos mercados. Aí você queria comprar alguma coisa, tem que pagar ágil. Não adiantou congelar tudo. Tabelamento não funciona. O Brasil, graças a Deus, aprendeu que essa maneira não resolve. Não resolve. Fizeram vários, não resolveu. Não adianta. Não vai mudar. Então as pessoas precisam entender isso. Nós estamos aqui para tentar passar a mensagem de Jesus, que é dar mais importância à lei de Deus e deixar a riqueza para o segundo plano. Se ficar focando em querer dividir a riqueza de A e a riqueza de B, nós estamos esquecendo de amar ao próximo. Essa é a obrigação nossa, é amar ao próximo. A fonte do mal reside no egoísmo e no orgulho. Ou seja, o mal não está na riqueza, o mal está no egoísmo e no orgulho de quem detém a riqueza. Os abusos de toda ordem cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Então, hoje ainda é regido o mundo pela lei da sociedade humana, da economia humana, das leis humanas. Somos humanos, falíveis, pecadores, cheios de problema, mas somos assim ainda. Então, somos regidos por esta lei. Nós aqui, espíritas, que estamos tentando seguir aqui a interpretação de Allan Kardec a respeito da doutrina de Jesus, que pregava o amor essencialmente, estamos lutando para mudar, sair desta lei e passarmos nós a ser regidos pela lei da caridade. É isso que temos que fazer, e não ficarmos nos preocupando com o que tem no bolso do nosso irmão.
Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.